Recentemente, a plataforma Discord anunciou: a partir de março, nós começaremos a fazer a identificação de idade dos usuários, usando escaneamento facial, um documento ou o perfilamento baseado no comportamento deles. Isso vai na tendência de várias outras plataformas fazendo isso, e eu quero falar especificamente sobre o caso do Discord aqui, porque tem muita coisa interessante para a gente conversar. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política. Todos os links de referências, o roteiro, tudo estará no comentário fixado. Também tem maneiras de nos apoiar ali, né? Deixar o like, se inscrever. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre essa situação do Discord. Bem no início de fevereiro, o Discord anuncia pra gente, né, que começando em março, ele irá identificar a idade dos seus usuários. Eu tirei essa partezinha aqui de um artigo para ler para vocês. A implementação, que começa no início de março, tornará as configurações apropriadas para adolescentes o padrão para todos os usuários, com os adultos precisando verificar sua idade para flexibilizar proteções, incluindo filtros de conteúdo e proibições de mensagens diretas, disse a empresa. A plataforma, sediada em São Francisco, popular entre jogadores, a tradução aqui, né, popular entre gamers, utilizará a tecnologia de estimativa de idade facial e verificação de identidade por meio de parceiros fornecedores para determinar a idade dos usuários. Um software de rastreamento executado em segundo plano também ajudará a determinar a idade dos usuários sem a necessidade de verificação direta em todos os casos. Aí eu vou deixar os links aqui dessa reportagem que falou mais em geral disso para vocês e do próprio anúncio do Discord. E antes da gente mergulhar um pouco mais nesse assunto, eu queria que a gente dividisse alguns dos tópicos, né, alguns dos diferentes aspectos que a gente pode olhar isso, para a gente não confundir diferentes assuntos que a gente pode estar falando e diferentes questões que são muito importantes, mas que a gente acaba misturando elas porque é muita coisa ao mesmo tempo. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem nessa questão é a proteção de crianças e adolescentes na internet. Esse tópico é um tópico que eu não vou entrar muito em profundidade aqui. Tá? Mas é importante a gente falar disso, porque muitas vezes quando a gente diz, tem altos problemas para isso que as plataformas estão propondo fazer, uma das coisas que as pessoas defensoras dessas medidas ou defensoras das plataformas, né, geralmente até os próprios porta-vozes das plataformas vão dizer, mas nós precisamos proteger as crianças e adolescentes. E eu concordo, nós precisamos proteger as crianças e adolescentes na internet, é uma questão muito importante que inclusive eu quero falar mais no canal aqui, já falei em outros vídeos, mas não é sobre isso que eu vou estar falando aqui hoje com vocês, tá? Isso aqui muitas vezes é usado como uma espécie de desculpa para blindar as empresas de críticas, tá? A divisão da internet por idades como uma solução para a proteção das crianças e adolescentes. Isso é um outro aspecto, porque a gente poderia fazer essa proteção das crianças e adolescentes sem ter que ter uma internet totalmente dividida por idades e usando esse tipo de ferramenta para fazer essa divisão, tá? Então isso daqui é uma outra questão. Nós também não vamos dar soluções aqui de como proteger as crianças e adolescentes na internet e como não fazer uma internet dividida por idade. Mas eu quero que vocês saibam que isso aqui não é a única solução, nem de perto, tá? E isso causa diversos outros problemas. O escaneamento facial como uma ferramenta de estimação de idade, né? Ou o perfilamento de como a pessoa age na internet como uma ferramenta de estimação de idade é uma coisa que é extremamente problemática. Não só assim é passível de burlar, como é passível de dar falsos positivos. É uma medida que é ligada a grande parte do que é pseudociência. É um negócio que chega desconfortavelmente perto de teorias racistas de como a cara de cada pessoa deveria ser, dependendo da etnia, da idade dela. É uma coisa que tem diversos vieses, os modelos que são feitos para treinar isso. Então é extremamente problemático a gente ter o escaneamento facial como uma ferramenta para fazer esse tipo de coisa. E a coleta de dados e o potencial vazamento desses dados. É um outro aspecto aqui. Então a gente vai focar muito mais nesses últimos aspectos, que é como, com essa solução aqui, o Discord está resolvendo um problema que eles têm, que não necessariamente é o problema da proteção das crianças e adolescentes na internet, e como isso está causando diversos problemas para todo mundo. E vocês podem entender isso como um comentário um pouquinho maior sobre todas as outras plataformas que estão tomando as atitudes muito parecidas com o Discord, tá? Eu vou deixar linkado ali no final do roteiro e no final do vídeo também, para quem tá vendo no YouTube, alguns outros vídeos onde eu falei sobre diversos aspectos dessa questão, né? Mas hoje vamos falar um pouco sobre a questão do Discord aqui. Grande parte dos artigos e postagens que vocês vão ler sobre essa situação vão ter informações um pouco desencontradas, tá? Por quê? Porque o Discord foi propositalmente vago nos anúncios que ele fez e depois eles ainda se corrigiram, tá? Então eu vou pegar aqui o segundo anúncio que eles fizeram e algumas das coisas que eles falaram, tá? Eles disseram assim, o Discord não exige que todos realizem uma verificação facial ou enviem um documento de identidade para usar o aplicativo. A maioria das pessoas pode continuar usando o Discord exatamente como usa hoje, sem nunca passar por uma verificação de idade. Por que eles disseram isso, tá? Isso aqui foi colocado depois do anúncio inicial. Eles disseram assim,
Se a gente vê que a conta tem uma idade, que ela tem hábitos que parecem ser hábitos que não são de criança, você nunca vai precisar verificar a conta, você vai poder continuar com a sua conta sem colocar a sua cara, sem colocar seus dados lá. Mas isso também é problemático de uma outra maneira, que é o quê? Quer dizer que eles têm um algoritmo de perfilamento rodando baseado nos teus dados, eles estão escaneando teus dados para descobrir quem tu é, né? Então isso aqui não ajudou muito também. É basicamente o que eles estão dizendo nesse parágrafo aqui. Uma das coisas que foi problemática que eles falaram em outros pontos, tá? É que aparentemente a gente sempre tem essa briga entre, ok, vocês estão olhando meus dados, onde é que meus dados estão guardados, quem está processando esses dados para, por exemplo, estimar a minha idade. E daí eles têm uma sinuca de bico aqui, porque se eles disserem, não, esses dados eles vão para um terceiro que processa, eles vão para o nosso servidor onde a gente faz análises, faz um perfil e diz qual é essa idade, obviamente a gente se preocupa que esses dados estão lá e vão poder ser vendidos e vazados, esse tipo de coisa. O que o Discord diz que ele está fazendo? A gente tem um programa que roda na máquina de vocês e estima a idade baseada nos seus hábitos. Não melhorou nada, Discord. Você tá dizendo que você tem um malware, né, um spyware no meu computador que tá rodando e verificando a minha idade. Isso não melhorou muito. Eu não sei exatamente quais são os detalhes técnicos de implementação, mas parece que a emenda foi pior do que o que eles disseram inicialmente, tá? E outra coisa que eles falaram aqui também é que, ó, as verificações faciais nunca saem do seu dispositivo. O Discord e os nossos parceiros comerciais nunca as recebem. Os documentos de identidade são usados somente para fornecer a sua idade e excluídos, e o Discord só recebe sua idade e nada mais. Sua identidade nunca é associada à sua conta. Vocês têm que tomar muito cuidado com os parênteses e com as aspas do que eles estão colocando ali, porque assim, eles falarem verificação facial, talvez eles estejam dizendo assim, ó, isso aqui é a cara de um adulto ou não. Mas a gente não tem certeza se eles não estão guardando outros dados, como por exemplo, sei lá, a estrutura, os pontinhos lá que ele identificou na cara e diz, ah, isso aqui é uma estrutura de uma pessoa dessa idade. Isso aqui é como é a cara dessa pessoa. Isso aqui é como a cara de uma pessoa com esses hábitos fica associado. Eles têm muitas maneiras que eles podem meio que burlar isso e guardar dados que são identificáveis de vocês, tá? É a mesma coisa que a gente falou quando a Microsoft, com o Copilot que rodava dentro do computador, dizia, nós não guardamos as imagens que a gente tira foto, mas eles guardam um modelo que tem as informações que ele está coletando do seu computador para a Microsoft poder usar, para treinar, para poder te identificar. Então, todas as vezes que uma empresa diz nós não guardamos um dado específico, a gente tem que sempre se perguntar quais outros dados derivados desse eles vão estar guardando. Então, assim, o Discord explicou, disse, não, pessoal, tá tudo bem, mas não melhorou muito, ele tá indo no mesmo caminho de todas as outras empresas que estão fazendo esse tipo de coisa, que é aumentar o número de dados que eles coletam da gente. E daí uma coisa que a gente se pergunta é que já que eles disseram que tem parceiros que vão fazer essa verificação, quem é que vai fazer essa verificação, tá? A princípio é uma empresa que se chama KID, ou KID, que atua junto com a Meta em alguns países, ok? Porém, como já é meio fácil de burlar esse sistema deles e isso já está funcionando no Reino Unido, né, por causa das leis que o Reino Unido passou sobre verificação de idade lá, eles já anunciaram que em alguns lugares eles vão trabalhar com uma empresa que se chama Persona. E se vocês já ouviram esse nome, né, eu sei que vocês são gamers, vocês estão pensando no jogo Persona. Não, é a empresa do Peter Thiel, tá? Que a gente já falou algumas vezes dele aqui no canal. É esse vampiro desgraçado associado ao Jeffrey Epstein, né? Que se a gente tá falando de botar crianças em perigo, esse cara é o vampirão mor, né? O Jeffrey Epstein, no caso de botar crianças em perigo, de fazer tráfico humano. O Peter Thiel tá em todos os documentos lá do Jeffrey Epstein, grande amigão dele, tem investimento junto. Esse cara é o dono dessa persona. E também o Peter Thiel, famosamente um associado da extrema-direita, um cara que fala que a democracia é um lixo e que a gente pode usar a tecnologia para também burlar a democracia. Tipo, uma das piores pessoas de todas. O Discord tá pensando, né, em alguns países usar o sistema de identificação facial dele, que também é linkado a Palantir, outra empresa que é tudo que tem de pior. E, obviamente, todos os acontecimentos dos últimos dias têm deixado a comunidade muito puta com o Discord e já crescem os chamados pelo boicote e migração para outra plataforma. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente aqui nesse vídeo. E para coroar a situação, né, isso tudo acontece apenas alguns meses depois de ter um vazamento de dados escandaloso do Discord, que foi de 70 mil fotos de pessoas, fotos de documentos de pessoas que fizeram suporte técnico no Discord, tá? Segundo o Discord, 70 mil, porque segundo quem vazou, é milhões de documentos, tá? Só que o Discord confirmou que foram 70 mil documentos. Depois vocês podem ler esses artigos aqui, mas o que aconteceu basicamente é que eles têm tickets numa plataforma de suporte que o Discord usava, e essa plataforma vazou os dados. Nós já falamos algumas vezes aqui no canal como isso é um grande vetor de ataques. 2025 teve vários ataques assim, em que plataformas que têm dados de outra
vazaram esses dados. Aconteceu com o Google, aconteceu com o Pornhub, aconteceu com o Discord também. Porque isso é uma regra que não falha, pessoal. Se os seus dados eles estão guardados numa plataforma, se eles passam por uma plataforma de terceiros, mesmo que eles digam que eles vão deletar eles em alguns dias, eles eventualmente vão vazar ou eventualmente eles vão ser vendidos para alguma outra empresa, né? Vão ser usados para gerar dados agregados sobre você e vendidos. O que nos leva ao próximo ponto. Como é que isso é bom para o modelo de negócio do Discord, né? Por que eles estariam fazendo isso? Vocês já devem tá descobrindo que as intenções não são totalmente mais puras em defesa das crianças, né? Embora a gente tenha que deixar claro que eles estão fazendo isso totalmente, né, em resposta às leis do Reino Unido, às leis da Austrália, se preparando para as leis de países da Europa que estão falando em ter uma internet, por exemplo, em que crianças e adolescentes não vão poder, a partir de certa idade, usar redes sociais, o que pode ser uma boa ideia. A gente pode debater se isso é uma boa ideia. E também a gente sabe que aqui no Brasil a gente teve vários casos, fora do Brasil a gente também teve vários casos de coisas escabrosas sendo feitas diante de plataformas como o Discord, diante de plataformas como o Telegram. A gente sabe que tem todos esses problemas. Mas tem um outro motivo porque o Discord quer fazer isso aqui, tá? Eles estão se preparando para em 2026, eu botei um artigo aqui do Canal Tech para vocês, fazer a abertura do capital, né? Vender as cotas da empresa para ganhar investimento para a empresa. E eles estão pensando em fazer isso provavelmente nos próximos meses. É aquela coisa que eles largam uma notinha aqui, meio assim por baixo dos panos, assim, talvez a gente vá abrir o capital, hein, pessoal, vai rolar o IPO aqui. Então, se fala muito que no início do ano eles vão querer fazer isso. E cada conta presente na plataforma, se ela tiver associada a dados de identificação, a idade, a metadados de perfil, ela pode valer muito mais do que apenas, sei lá, Zezinho 123, que é gamer. Mora no Brasil e é gamer, tem esses dados. Se eles tiverem, ele mora no Ceará, ele gosta de jogar esses jogos aqui, ele tem tantos anos, ele é amigo dessas pessoas, esse é o nome verdadeiro dele, ele gosta desse tipo de produto. Agora, o Discord virou uma plataforma que é muito valiosa para a gente investir dinheiro, para talvez a gente até vender ela para uma outra empresa, como já rolou boatos aí de que tinha algumas empresas grandes, Big Techs, querendo comprar uma plataforma que nem o Discord. E então isso também é pra gente um aviso das intenções da empresa no futuro, que não é muito promissora, de cada vez mais tentar coletar nossos dados, cada vez mais, né, merdificar a plataforma desse jeito, coisa pra gente prestar atenção. E aí agora eu quero ir para uma parte um pouco mais prática do vídeo. E antes da gente falar disso, eu queria falar assim, mas por que o Discord é uma ferramenta tão útil? Porque eu vejo pessoas que não conhecem direito e não entendem por que essa plataforma dominou tanto alguns tipos de comunidade na internet. O Discord, ele conseguiu convergir uma mistura de bate-papo, de fórum, de áudio e vídeo em tempo real, uma ferramenta de organização de diferentes sessões dentro e para organizar uma comunidade que é realmente muito útil, tá? O Discord, ele não é uma rede social nos moldes do resto da internet aberta. Ele é uma rede social que tem uma proximidade maior entre as pessoas, ele parece mais, né, um servidor de IR que uma sala de bate-papo, como a gente tinha há um tempo atrás. E lá dentro tem uma expectativa de privacidade um pouco maior. Então, já teve momentos aqui no canal que eu estava tentando explicar para as pessoas que plataformas como o Discord, por exemplo, elas não são a mesma coisa que um Twitter, onde as pessoas vão para o Twitter para falar com o máximo de pessoas possíveis, para colocar coisas lá que elas querem que as outras pessoas vejam. O Discord, ele tem muitas comunidades que são pequenas, fechadas, pessoas que só falam de maneira privada e tal. E eu acho que isso é importante, porque isso tem a ver com a maneira diferente como os dados que você vai colocar ali dentro são tratados, como você vai pensar nos dados que está colocando ali dentro. Várias pessoas têm coisas nas suas contas do Discord que tem uma expectativa de privacidade maior. E a maneira como o Discord funciona, assim, é uma vantagem e uma desvantagem também. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente das partes muito ruins de como as pessoas têm usado demais o Discord nesse sentido. Só que uma coisa que é meio irônica no meio dessa situação é que muitas pessoas usam o Discord para organizar grupos de trabalho, ao invés de, por exemplo, o Slack, que é uma plataforma dessas corporativas de chat, que se vocês olharem o Slack lado a lado, ele é meio que quase o Discord, né? O Discord é o Slack para quem joga videogame. Só que ela é uma plataforma muito menos corporativa, muito mais amigável e muito mais para quem é power user, assim, que já usa computador há muito tempo, que gosta de diversos tipos de funcionalidades e tal.
E o Slack é o lugar onde tu tem o teu chefe, tu tem o chat da empresa, tu tem as pessoas que é o teu chefe que pode ler as tuas mensagens, tu tem vários tipos de funcionalidades, assim, que o RH pode usar lá dentro. E o Discord não, ela era essa plataforma mais casual e tal, só que daí, que nem eu disse, é meio irônico que várias pessoas vão pra lá pra organizar todos os tipos de trabalho. E daí a segunda grande ironia é que agora, com isso que eles estão fazendo, a gente vai ter adultos que vão ter que mandar os seus documentos e vincular a sua identidade nessa plataforma, ter seus perfis e ter sua biometria facial coletada para usar essa plataforma, né? Só que tem crianças que vão estar 24 horas por 7 trabalhando para burlar essas medidas, o que nos leva ao próximo ponto. Essas medidas estão sendo burladas muito facilmente, tá? Porque uma pergunta que a gente tem que se fazer é por que o reconhecimento facial, já que eu tô dizendo para vocês, né, eu falei lá no início, é tão problemático usar o reconhecimento facial, por que eles escolhem isso ao invés de, por exemplo, a pessoa simplesmente dizer a sua idade, ou ter que comprovar a sua idade com algum outro método que eu não sei, não pensei, né, porque eu não estudo esse tipo de coisa. Do artigo lá que a gente estava lendo no início, ó, recorrer ao reconhecimento facial e a outras tecnologias visa solucionar o problema de falta de confiabilidade da idade autodeclarada, com menores mentindo rotineiramente sobre suas datas de nascimento para burlar as medidas de segurança das plataformas. Então, enfim, isso é a coisa mais velha do mundo, mentir a sua idade na internet para entrar num site, né? Só que o grande problema é que daí eu trouxe alguns artigos para vocês aqui. Na 404 Media, eles estão falando dessa ferramenta que cria uns avatarzinhos e que ela aparentemente consegue burlar facilmente Discord e The Bypass Tool. Muitas pessoas, isso aqui desde que o Reino Unido colocou o sistema de verificação de face, tem usado vídeos do jogo Death Stranding, que é o jogo que tem o Norman Reedus lá como personagem principal, porque o criador de personagem desse jogo, né, a maneira como ele renderiza o personagem é bastante convincente e passa em todos esses sistemas. A gente tem as crianças no Roblox, né, fizemos vídeo sobre isso, pintando essa cara, se maquiando e tal, fazendo caras e bocas pra enganar o sistema. Eu tenho esse vídeo que eu não vou mostrar pra vocês, mas é que a da criança usou canetinha preta no seu rosto pra fazer uma barba e ela passou por alguém que tem 106 anos, tá ligado? Então as pessoas estão usando programa especializado, estão usando Death Stranding, estão usando fotos dos pais, estão usando fotos de outras pessoas, estão usando fotos geradas com inteligência artificial, estão usando carteira de identidade dos outros, pintando a cara, etc, tá? Então, considerando a taxa de erros dessas ferramentas e os riscos associados à geração dos dados de biometria, principalmente para crianças, não me parece muito sensato a gente achar que essas coisas não vão ser burladas mesmo assim, né? Que nem eu falei pra vocês, as crianças que são quem deveria estar sendo protegida, elas estão o dia inteiro tentando achar maneiras de burlar isso, e inclusive mesmo que a gente melhore muito essas plataformas, tem um risco que é muito real, que é o das crianças, ok, eu não vou mais então usar Discord, usar Roblox, usar essas redes sociais aqui que estão me bloqueando, e eu vou ir pra essa outra rede social da esquina que é um negócio que surgiu ontem, que não tem moderação nenhuma e que não tá fazendo nenhum tipo de verificação. Então existe uma espécie de redução de danos aí que poderia acontecer, mas tem uma ironia muito monstra pra mim, e eu acho que pra todo mundo, que é a gente exigir que crianças mandem as fotos delas ou mandem os documentos delas pela internet para serem processados por um serviço de terceiros que tem interesse de coleta de dados, que a gente não sabe direito como é que é a segurança desses serviços, para garantir a segurança delas. É uma coisa meio contrassenso, sabe? E daí basicamente o finalzinho aqui vai ser ok. Aconteceu isso, tá rolando o quê? Um êxodo do Discord, né? E eu acho que é engraçado isso, porque o Discord fazer isso e captar investimentos agora, parece que tá subestimando demais o quanto as pessoas dependem de um tipo de espaço que nem o Discord é. Porque realmente existem grandes comunidades lá, existem empresas que usam, né? Existem associações de pessoas que estão usando eles, mas tipo, gente, a gente já passou por esse tipo de migração e troca de plataformas muitas vezes. A gente já teve, né, IRC, a gente já teve MSN, a gente já teve Skype, Telegram, WhatsApp, e a gente tem todas essas plataformas ao mesmo tempo agora. A gente sabe que esse tipo de ferramenta como o Discord tem um ciclo de vida e uma adoção muito ligado também à ascensão e à queda das outras plataformas e o que tá na moda, sabe? E principalmente uma coisa que a gente chama que é o Network Effect, que a gente pode traduzir como eu tô na plataforma onde estão todos os meus amigos, né? Eu vou ir na plataforma que tem o maior número de usuários que eu quero estar me comunicando. Então esse tipo de mudança que eles fazem, assim, brusca, em março vai começar a rolar uma coisa assim, é o que gera o êxodo das plataformas e a queda das plataformas
plataformas. E daí eu queria usar esse espaço aqui para falar mal do Discord, tá? Principalmente pelo mau uso do Discord. Porque eu falei para vocês, eu gosto de ser justo, né? Por que as pessoas gostam de usar o Discord? Por que as pessoas usam isso? Como um fórum, como um espaço semi-privado, né? Onde a gente coloca informações, tem conversas sobre um assunto específico, pode ter conversas de áudio e vídeo muito rápido, pode fazer reuniões numa comunidade, é muito útil. Porém, o Discord ele começou a monopolizar uma coisa que é meio ruim, que é, por exemplo, tem documentações de softwares que estão dentro do Discord. O pessoal diz, entra no nosso Discord e lá você vai ler os documentos que você precisa para saber usar o nosso software. Tem comunidades inteiras, por exemplo, de home hacks e coisas assim, que todas as informações úteis estão lá dentro. Eu sei por que as pessoas fazem isso às vezes, porque elas esperam que, por exemplo, se tiver aberto lá como fazer um home hack de Pokémon, a Nintendo vai lá e vai tirar o site do ar. E no Discord ele é um espaço um pouquinho mais privado. Mas o que acaba acontecendo é que o Discord ele tá engolindo partes da internet aberta, coisas que antes eram públicas, que eram buscáveis, que a gente podia interagir e ver isso, para dentro de comunidades fechadas. E às vezes essas comunidades, elas só desaparecem, elas somem, elas não estão indexadas. O Discord ele tá engolindo e sufocando partes diferentes da internet, tá? Então isso aqui é uma coisa ruim que ele está fazendo. E de certa forma, se ele morrer agora, eu sinto que é uma boa chance pra gente tirar um pouco dessas comunidades fechadas, essas coisas que são úteis da internet, tá? Só que então, beleza, vocês não estão gostando do que tá acontecendo, estão vendo que é problemático, o que eu sugeriria a gente começar a fazer agora, tá? Primeira coisa, não deem grana pro Discord. Eu não sei quantas pessoas no Brasil gastam com o Discord Nitro, que seria o Discord Premium lá, mas se vocês têm, eu sugiro que vocês cancelem. Se ele perguntar por que vocês cancelaram, né, e vocês tiverem como dizer, diga que é por causa dessa decisão que eles fizeram. Informem as comunidades que vocês fazem parte sobre o assunto, e se vocês administram comunidades, eu sugiro que vocês criem regras para evitar o uso de escaneamento facial, tá? Então vocês digam para as pessoas, não escaneiem sua face, não mandem os documentos e avisem para as pessoas o que elas vão perder, porque, né, a gente não vai perder todas as funcionalidades do Discord, a gente vai perder mensagens privadas com pessoas que a gente não conhece, a possibilidade de falar nos palcos e os fóruns mais 18, né? As coisas que ele bloqueia como sendo conteúdo pornográfico e adulto. Essa parte é bastante problemática também, porque a definição do que é conteúdo adulto é definida pelo Discord, né? Então, as comunidades minorizadas, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIAP+, fala que falar coisas de gay, por exemplo, pode ser visto como conteúdo adulto. E daí isso vai ser uma maneira de discriminar essas comunidades também no Discord. Então, o terceiro é trabalhar num plano de backup dos seus dados do Discord e uma eventual saída, né? Eu até botei um memezinho aqui, que é em 2016, esse Discord parece muito legal. Daí a pessoa pega o TeamSpeak e diz, eu não preciso mais de você, amigão. E daí, em 2026, né, 10 anos depois, a pessoa vê que precisa tirar uma foto ou mandar o documento pro Discord e ela diz, bem-vindo de volta, velho amigo. Inclusive o logo do TeamSpeak mudou entre esses períodos aqui. Porque daí, uma das últimas coisas que eu queria falar pra vocês é só dar algumas ideias de outras plataformas que existem que são iguais ao Discord, né? E é bem interessante porque em pleno 2026 o Discord merdificou e as plataformas concorrentes, inclusive plataformas abertas, né, e plataformas muito melhores, elas melhoraram muito, tá? Então eu vou dar algumas ideias de algumas plataformas que tem aqui. O TeamSpeak, que faz muito tempo que eu não via o TeamSpeak. Se vocês olharem, hoje ele convergiu para algo muito parecido com o Discord, e é uma das plataformas que o pessoal mais tem falado, ok, vamos só direto pro TeamSpeak. Eu não lembro direito como é que funciona, eu tenho quase certeza que ele é proprietário, tem uma licença fechada, mas tu pode fazer teus próprios servidores, tá? Mas vocês podem me corrigir nos comentários aqui. A gente tem uma que se chama Stolt, que eu já tava de olho há um tempão, que ele é o antigo Revolt. Ele é literalmente um clone do Discord, feito com software livre, tá? O Spacebar é a mesma coisa, é o antigo Foscord, e ele também é um clone de software livre do Discord. O problema dessas duas aqui é que eles não têm ainda todas as funcionalidades úteis um para um que o Discord tem. Então tá faltando implementar esse tipo de coisa, mas o interesse nessas duas plataformas e o desenvolvimento aumentou muito nos últimos dias depois do Discord ter falado isso. Tem uma que se chama Matrix, que é uma plataforma muito mais complexa de troca de mensagens, que ele tem um sistema de servidor e clientes diferentes e tal. Vocês devem estar ouvindo falar do Matrix aí. Ele é adotado pela União Europeia para alguns projetos, então ele é um projeto aberto
bem complexo, bem interessante, tá? Vocês podem auto-hospedar o próprio servidor. Ele tem quase todas as funcionalidades do Discord, mas ele funciona um pouquinho diferente, sabe? Eu diria que ele é um substituto mais próximo do que um Slack por exemplo. Ele é mais focado no trabalho, mas ele tem plugin, ele tem todo esse tipo de coisa, então é bem interessante. Tem o Rocket Chat, tá? O Rocket Chat é uma solução de software aberto. A licença deles não é a mais aberta possível, tem uns probleminhas. Ele é uma solução feita por brasileiros, mas ele tem investimento de várias empresas lá dos Estados Unidos. Então, assim, essa é uma solução que é relativamente interessante, não é a primeira opção que eu usaria, mas é legal. A gente tem, por exemplo, o pessoal usando XMPP, que é um protocolo aberto de mensagens que é muito foda, e clientes mais modernos para ele. Então eu sei que tem pessoas da comunidade que seguem o canal aqui que falam muito do XMPP e seria um bom momento para prestar atenção nisso. Tem as plataformas no Fediverso, né? Que daí as plataformas federadas a gente tem diversos tipos de redes sociais diferentes, diversos tipos de aplicativos de mensagem, então também é um motivo para olhar esse tipo de coisa agora. E se a gente estiver falando de texto e chat junto, tem essas soluções aqui que eu falei, tá ligado? Tu vai ter que fazer um enjambre ali. Mas se a gente tá falando de usar mais de uma plataforma, a gente, por exemplo, tem o Mumble e o Jitsi para áudio, a gente tem o Big Blue Button, que é uma plataforma que eu trabalho para áudio e vídeo, e daí vocês podem juntar isso com uma solução de fórum ou algum tipo de chat pro resto, sabe? Se vocês quiserem pensar até o Nextcloud hoje tem diversas ferramentas juntas que vocês podiam montar um negócio que é um clone do Discord se vocês quisessem para sua comunidade, sabe? Então, tem o WhatsApp, Telegram, Signal para chat, por exemplo. O Telegram, inclusive, tem coisa de comunidade, o WhatsApp também, que vocês podiam fazer e daí botar um sistema de audioconferência junto. Eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o Anytype, eu consigo até pensar fazer uma maluquice com o Anytype lá, que tu bota páginas para como se fossem aquelas subdivisões de assuntos do Discord, e daí tu bota um chat em cada página, e daí tu vincula com outras plataformas, dá pra fazer muita coisa, sabe? Porque isso que é o mais interessante hoje, tem muitas alternativas pro Discord. Eu acho que é uma grande cagada que o Discord está fazendo agora. Ele tá dando um bom motivo para as pessoas saírem, ele tá ajudando a quebrar o efeito rede, né? O network effect que eles têm. O que nos resta pensar agora é que, assim, o problema que a gente tem acontecendo com o Discord é a velha merdificação que nós já falamos há muito tempo aqui no canal. Isso chega para várias plataformas, quando elas têm que começar a ganhar dinheiro, quando elas começam a ser regulamentadas, quando elas ficam pensando, olha, se eu agregar cada vez mais dados na conta do usuário, isso aqui valoriza o passe da minha plataforma, né? Então, usar plataformas de software livre, usar plataformas que talvez você ou a sua comunidade auto-hospedem, é uma boa alternativa. Porém, isso é uma coisa meio difícil de fazer. Então, o que a gente tem que aproveitar agora e ter em mente é que o interesse nesse tipo de solução e as contribuições e o financiamento que a gente vai ter para esse tipo de projetos que eu citei antes aqui, eles vão explodir agora. Então, para quem sempre fala de contribuir com projetos e diz assim, eu quero ajudar a fazer alguma coisa e tal, isso aqui seria uma boa área para vocês olharem. Tentem, né, juntar essa comunidade de amigos que estão falando e dizer assim, de repente a gente não vai mais usar o Discord, vamos fazer aqui um servidorzinho com o Matrix, vamos fazer um servidorzinho talvez do Stow Chat, vamos tentar montar a nossa comunidade, documentem isso, troquem ideia com o pessoal, talvez contribuam para esses projetos, porque agora é o momento da gente formar essas plataformas, né, eu acho que isso aqui é bastante promissor. Mas então, pessoal, no geral era isso, o Discord tá querendo fazer speedrun de perder todos os seus usuários, porém a situação é bastante séria, né? Então, se vocês têm essas comunidades aí, avise o pessoal da comunidade, digam pro pessoal não escanear o seu rosto e vamos esperar para ver as cenas dos próximos episódios. Falou, pessoal.